Sabe que é óbvio que a questão futebol ela ficou totalmente, não foi nem em segundo plano, Sim. ela ficou fora de contexto. E ainda mais pelo que os clubes passaram, pela forma como alguns jogadores, nós temos que elogiar aqui, mas assim, ó, é motivo de orgulho saber que alguns jogadores se colocaram no olho do furacão, sabe? Para ajudar do jeito que deu, alguns mais na linha de frente, outros compartilhando a atividade como voluntários, né? Ajudando. Isso aí é algo que a gente realmente espera, sabe? De uma estrela, de alguém que é ídolo de tantos torcedores, porque querendo ou não, né? Os cidadãos que foram assolados por essa tragédia são torcedores de Inter e Grêmio, sabe? Então, a gente tem que sublinhar isso aí. Talvez a gente fale muito mais ainda sobre isso. Tá? Agora, tem uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu, sinceramente, acho que é muito difícil, tá? Porque nós temos uma maneira muito própria de torcer aqui. O torcedor de Inter e de Grêmio, eu brinco até dizendo o seguinte, o dia que nós, torcedores, imprensa, cobrássemos dos nossos políticos e autoridades o jeito que nós cobramos dos dirigentes, treinadores e jogadores da dupla Grenal, a coisa ia ser muito diferente. O jeito que você cobra do seu time, se você fizesse isso com quem você colocou para te representar, em quem você votou, se você cobrasse igual, eu tenho certeza que a nossa vida aqui seria diferente, né? Porque da dupla Grenal nós cobramos e muito e todos os dias. Dito isso, eu quero dizer para vocês que no mundo perfeito, no mundo ideal, e eu sempre brinco às vezes dizendo que isso é uma utopia, o jeito de torcer teria que ser diferente. Porque eu confesso para vocês que eu tenho uma grande preocupação em como a dupla Grenal vai retornar em termos de competitividade. Perfeito. E aí, meus amigos, o ideal seria que o torcedor, aquele que é tão fanático, apaixonado, ele tivesse uma vírgula. Ele tivesse a compreensão de que, provavelmente, e isso é teoria, nós voltaremos num ritmo diferente. Perfeito. Voltaremos num processo de readaptação. E aí a cobrança deveria ser um pouco diferente. Mas eu também admito, meu caro comandante, que é complicado. Utopia. Tá? É Utopia. complicado. Eu vou te dar um exemplo, Ribeiro. Vou te dar um exemplo. Eu estava pensando muito sobre esse assunto, tá? Nesse período. Durante a pandemia, o futebol parou. Sim. Os clubes não treinavam durante a pandemia. Mas aí foi todo mundo. Todo mundo. Mas tá. presta atenção, todo mundo. E ali, em algum momento, a gente começou a pensar assim, ó, nessa linha. Talvez agora, quando volte o futebol, a régua de exigência do torcedor vai ser menor. Porque os clubes ficaram um longo período sem treinar, é retomada, não tem torcedor no estádio, vai ter problema de entrosamento, questão técnica e tudo mais. Acho até, no primeiro jogo, no primeiro já tinha crítica. Eu acho até que a gente vai avançar nisso com o Lucas Dias ali depois. Admito, Paulinho, peço desculpas que algumas coisas não mudaram. Eu não li o espelho hoje, então não sei. Mas tem uma fala do preparador físico do Grêmio que talvez contraria um pouco essa ideia de vocês. Porque, assim, a gente viveu duas realidades, né? Eu falo por mim, mas eu acho que o Ernest e o Colar também, né, viveram mais essa coisa. A gente estava no olho do furacão da situação, mas também estava ali tateando e tentando buscar informações sobre os nossos clubes para continuar informando quem nos segue. Então, ontem saiu um vídeo do preparador físico do Grêmio, dos dois preparadores físicos do Grêmio, e eles falam uma coisa num tom um pouquinho diferente desse da competitividade que vocês estão falando. Ele diz assim, atrapalha? Atrapalha. Não são férias? Não foram férias, é verdade. Não é um ritmo de pré-temporada? Não é. Não é um ritmo de intertemporada? Não é. Mas ele diz assim, é mais fácil de recomeçar dali para onde a gente precisa chegar. Mas tu entende que esse discurso autoriza esse torcedor na retomada a seguir com a mesma exigência crítica. Isso. Autoriza. Mas eu acho que daí vocês... Eu acho que daí, se houver algum tipo de crítica da nossa parte mais baixa, e eu acho que é normal, que a gente baixe um pouco a guarda da crítica pela situação, pela forma como eles, né, ficaram sem treinar e tudo mais, o próprio Grêmio, é que eu não estou criticando o Grêmio, né, só estou dando uma informação.
talvez o Grêmio nos autorize Grêmio tá a autorizando. manter uma linha um pouco mais crítica, o Grêmio entendeu? tá autorizando. Só isso. Acho que até em termos de plantel e de grupo, as cobranças via torcedor serão até menores até. Tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Tenho muitas dúvidas. Talvez, muitas dúvidas. Talvez, mas assim, ó, Não esquece que é paixão. não, eu tá? sei, Não mas esquece. eu vou chegar agora nas questões individuais. Por exemplo, aquelas cobranças do Rafael Borré, torcedor colorado, as cobranças do Marquezin. Então são jogadores, as questões individuais, elas ficam minimizadas no que se refere a eles mesmos. Porque se nós pegarmos as críticas do plantel geral, do grupo geral, talvez sim, de acordo com a retomada, elas retornem, mas os focos individuais, eles ficam um pouquinho mais amenizados. Mas em tese, sim. Um pouquinho mais. Em tese, deveria ser esse o comportamento. Não, mas é que tu quer ver uma coisa, o Grêmio teve treinos fechados, né? O Inter, ele teve treino fechado, mas tu podia ir lá, né? Na PUC ali é mais fácil. Lá não, né? Aqui, na PUC, O Grêmio do foi ladinho. 6 treinos fechados. Eu acho que tem o lado da nossa análise, como o Ribeiro está falando, daqui a pouco a gente pode baixar a régua, como tu também disseste, Diogo, né? Vamos baixar a régua até para não ser um catalisador, né? Porque nós podemos, olha ali, o cara errou o gol, o cara ali errou a defesa. Sim, e aí claro. o torcedor vai inflamado. Eu acho que esse é um ponto. O outro ponto é o ponto do próprio torcedor. Porque a gente está também, né, muito em contato nas redes sociais e tal. Houve um momento em que o torcedor dizia assim, abandona a CBF, abandona o Campeonato Brasileiro, deixa, perdemos por VO, é mais importante salvar as pessoas aqui e tal. Aí o Inter toma a decisão de ir para Itu, tá? Aí, mas que burrice, o Inter é muito burro, o Inter tinha que ficar do lado do seu torcedor, é um absurdo, isso e aquilo. Então, a métrica do torcedor, ela não vai ser a nossa. Mas tu entende, e eu não estou querendo dizer... Esse é o exemplo que não vai mudar, Exatamente. ao meu ver, quando voltar ao futebol. E eu não estou querendo dizer que nós somos melhores ou piores que o torcedor, muito pelo contrário. Estou querendo dizer que nós somos analistas e fazemos um tipo de abordagem. O torcedor faz outro tipo de abordagem porque o torcedor é passional, apaixonado. Claro. Nós temos a responsabilidade que o Ribeiro falou, né? Daqui a pouco a gente pode pegar e amenizar um pouco a crítica e ser um pouco mais humano. Nós temos um Grenal agora no dia 16 de agosto, salvo se a CBF não mudar nada. Pode ser o primeiro jogo agosto, perdão, não é agosto. Junho. Pode ser o primeiro jogo do Grêmio como mandante do No Brasileirão. Couto Pereira. Não, do Brasileirão. Do Brasileirão. Porque o jogo contra o Botafogo pode inverter de mando. Então... Isso. Então, o que eu acho que nós temos de pensar nesse dia também, sabe? Esse dia 16, ele pode ser emblemático para as duas torcidas se mostrarem união, para os dois times mostrarem reconstrução, para os dois times mostrarem que realmente o Estado quer melhorar, o Estado quer ter uma outra postura a partir disso que aconteceu. Eu fecho contigo agora. Só que aí eu preciso analisar esse comportamento passional do torcedor. Evidente. E isso faz com que eu tenha muitas dúvidas se realmente a gente vai mudar com relação a essa cobrança, a exigência e essa rivalidade Grenal. Lucas Colar, em Gravataí. Colar, acrescente, por gentileza, ao debate. Só tem um grande ponto nisso que vocês estão debatendo, na minha opinião, no comparativo, né, com o período pandêmico em 2020, que todos voltaram na mesma régua. Só que agora, né, o Inter volta a jogar contra o Belgrano pela Copa Sul-Americana e volta num jogo extremamente decisivo. Se o Inter perder para o Belgrano, o Inter está praticamente eliminado da Sul-Americana ou vai a play-off, né, da Copa Sul-Americana. O Grêmio já vinha numa situação delicada, conseguiu, né, uma sobrevida na competição vencendo Estudiantes fora, mas se o Grêmio não vence o Strongest, possivelmente também está fora da Libertadores. Então, acho que esse é um plus a mais, né, nessa crítica ou na mão pesada do torcedor para analisar o momento, né? Afinal, claro, né, tivemos tudo que aconteceu e que segue acontecendo aqui no nosso estado, mas também, né, tem coisas que vão vir, né, de momentos anteriores. Então, como o torcedor do Inter pesaria, né, uma eliminação na Sul-Americana num primeiro jogo, né, provavelmente, com o Belgrano abrindo mais pontos de vantagem, o Grêmio ficando fora de uma Libertadores da América e hoje sendo lanterna do grupo. Então, acho que sim, né, deveria ser diferente, mas pelo fato de voltarmos já com jogos decisivos, isso vai ser muito difícil de acontecer. Eu concordo, Ribeiro.
A gente estava falando só a questão do É, brasileiro. esse ponto sublinhado pelo Colar é relevante porque relevante. os jogos são decisivos, né? E assim, o Inter se complica, perde pro Belgrano, não consegue classificação, crítica. que a gente- Grêmio cai na Libertadores, crítica. Talvez tenha uma vírgula, mas é aquela vírgula, mas segue não jogando nada, não produzindo, Tem é uma só uma vergonha. Porque nós que- falávamos só do Brasileirão. Nós estávamos falando praticamente só do Campeonato Brasileiro. A gente não estava entrando ainda nem na Sul-Americana nem na Libertadores da América. Porque, querendo ou não, o Grêmio também tem um jogo É, decisivo. Tem só é. uma coisa que não mudou, né? Imagino que isso vai ser ainda foco, né? O Inter vai jogar contra o Vitória fora, vai ter o rescaldo do jogo do Belgrano, vai ser inevitável. Tem só uma coisa que não mudou. 15 minutos de programa e nós destruímos com tudo que o Paulinho montou durante uma manhã inteira. Mas o né? Paulinho tá compreensivo hoje. Provavelmente a culpa tenha sido minha, tá, Paulinho? Não, provavelmente Mas olha não. aqui. Garantidamente Deixa eu te dizer. foi. Não, deixa eu